Olá pessoal, vamos então aí dar continuidade ao nosso assunto ainda de aplicações da derivada, tá? Nesta aula a gente vai aí estudar agora sim aplicar todos os resultados que a gente viu sobre crescimento, decrescimento, ponto de máximo, ponto de mínimo, ponto de inflexão, concavidade para a construção de gráficos, tá? Só antes de fazer isso, eu vou falar um pouquinho sobre dois assuntos, que é o polinômio de Taylor, e do polinômio de Taylor vai surgir um novo resultado para a gente encontrar ponto de máximo e ponto de mínimo, e esse resultado ele generaliza o critério da segunda derivada, tá? E depois também vou falar um pouquinho sobre assíntotas, que é um dos passos que a gente vai fazer no meio da construção de gráficos. Então essa aula a gente vai falar aí de fórmula de Taylor, depois vai analisar o comportamento de uma função para construir seus gráficos, né? De funções que até então a gente não sabia como fazer. Bom, polinômio de Taylor. O que é o polinômio de Taylor? Se você pegar uma função que ela admite n derivadas, ou seja, você consegue derivar ela n vezes, você pode criar o polinômio de Taylor associado a esta função de ordem n. E o polinômio de Taylor ele é definido a partir exatamente de suas derivadas. Então, observa, você tem uma função no intervalo i, que ela admite n derivadas, tá? E o polinômio de Taylor, a variável x, você vai pegar e vai fazer o seguinte, vai calcular a f do ponto, então você calcula o polinômio de Taylor em um determinado ponto, a f do ponto, depois deriva a função a primeira vez e aplica no ponto, aí vai ficar x menos o ponto e assim vai até a ordem n, tá? Então você criou um polinômio de ordem n. Observe que em x igual a c, isso aqui tudo zera e você fica exatamente com o polinômio valendo f de c. O que isso quer dizer? Que o polinômio de Taylor vale exatamente o valor da função no ponto x igual a c, tá? O polinômio de Taylor ele é uma aproximação para a sua função original, ok? Mais para frente, lá em cálculo 4, vocês vão ver a série de Taylor, que seria um somatório infinito, tá? Aí esse sim, vocês vão poder dizer que a série de Taylor é exatamente igual à função. Neste caso, como a gente está com o polinômio de Taylor, ele é uma aproximação para a sua função. Por exemplo, ó, se você pegar lá a função e elevado a x, quando você deriva a função e elevado a x, a derivada, né, f' de x vai ficar aí na x, e todas as derivadas, né, qualquer derivada de ordem n, ainda dá aí na x, não é isso? Como eu quero saber aqui o polinômio de Taylor no ponto zero, a gente precisaria aplicar aqui ó, a f' no zero, que é e elevado a zero, que é 1. E isso vai valer para qualquer derivada, né? Porque vai ficar sempre e elevado a zero, tá? Então, como é que fica o polinômio de Taylor? Aqui no exercício, no exemplo, está pedindo de ordem 4. Como é que fica o polinômio de Taylor para a ordem 4? Vai ficar assim, ó. Então, aqui, ó, ordem 4. Em que ponto a gente está trabalhando? No ponto 0. Então, fica 1, que é o f de 0, mais 1 vezes x menos 0, que o c é 0, mais 1 sobre 2 fatorial x menos 0 ao quadrado, mais 1 sobre 3 fatorial x menos 0 ao cubo, mais 1 sobre 4 fatorial x menos 0 a quarta. Então, esse é o polinômio de Taylor para a função exponencial, ou seja, é um polinômio que aproxima a função exponencial, tá? Aqui, ó, só para fazer as contas, ó. Então, ficaria 1 mais x, x ao quadrado sobre 2 fatorial, que é essa parte aqui, x ao cubo sobre 3 fatorial, x à quarta sobre 4 fatorial, tá? Então, aqui, ó, tem um exemplo no gráfico do que está acontecendo. Eu tenho a função, o polinômio, e aí eles se encontram no ponto C, porque eles valem a mesma coisa no ponto C, e eu tenho um erro cometido, ó, que é o resto, que a gente chama de resto.
Quando então, se eu quiser escrever a função, eu tenho a função como sendo o polinômio de Taylor mais um resto, que é um erro ali cometido, ok? E aí depois lá para frente vocês vão ver que quando n vai para o infinito, esse resto aqui vai para zero, ou seja, o seu erro vai para zero, então você vai poder dizer que a sua função é exatamente igual à série de Taylor. Mas eu só queria falar do polinômio de Taylor porque ele aparece, ou ele é usado, na demonstração deste resultado aqui, ó, que é uma generalização do critério da segunda derivada. O que diz o resultado? O resultado diz o seguinte, olha, se você tiver uma função que ela é derivável n vezes, ok? E que você tem as derivadas ali contínuas, aí você vai lá e encontra um ponto crítico do tipo que zera a derivada. Um ponto crítico no meio do intervalo, ok? E aí ele não zera a primeira derivada só, ele continua zerando as derivadas seguintes. Então, você faz o seguinte, continua derivando até que o ponto C não zere mais estas derivadas. Quando você faz isso, você vai olhar para o número de derivadas. Se você teve que derivar n vezes para a derivada não ser zero naquele ponto, e o seu n for par, e a sua derivada deu negativa, a sua derivada enésima, você tem um máximo relativo. Se o seu n, o número de derivadas que você calculou, for par e o resultado deu um número positivo, você tem um mínimo relativo. Se o seu n for ímpar, você tem um ponto de inflexão. Observa aqui, ó, se você precisou de duas derivadas só, que é o critério da segunda derivada, isso aqui acontece exatamente para o critério da segunda derivada. Ó. Se o seu n é par, ou seja, pega n igual a 2, você está aqui com 2, que é par, você estaria com a segunda derivada dando negativa e você teria o máximo relativo. Segunda derivada dando positiva num ponto crítico, você tem um mínimo relativo naquele ponto crítico. Então, este resultado aqui, a demonstração dele é baseada no polinômio de Taylor e ele generaliza, ele é mais geral do que o critério da segunda derivada. Tá? Por quê? Porque se você continuar derivando, encontrar o número de derivadas ímpar, de modo que você aplicar naquele ponto crítico dá diferente de zero, então você tem um ponto de inflexão. Tá? Só para a gente relembrar ainda lá de trás, lembra da função x ao cubo? F de x igual a x ao cubo. Beleza? Deriva uma vez. Vai lá e dá zero. Igual a zero. A gente chegava lá que o ponto crítico x igual a zero. Não é isso? Beleza. Deriva a segunda vez. Bom, só para lembrar que a primeira derivada deu 3x ao quadrado. Deriva a segunda vez. Quando eu derivar a segunda vez, dá 6x. Aplica no zero. Quanto vale a segunda derivada no zero, que era o ponto crítico? Vai dar zero. Deriva a terceira vez. Quanto dá? 6. Aplica no zero. 6. Diferente de zero. Quantas derivadas eu precisei para encontrar aquela derivada aplicada no ponto crítico dando diferente de zero? Precisei de 3 derivadas. Se eu precisei de 3 derivadas, eu não preciso nem pensar se ela é positiva ou negativa no ponto. Eu sei que ele é um ponto de inflexão, que é o que a gente já sabia analisando a concavidade também antes e depois do zero. Tá? Então aí a gente tem mais uma ferramenta para encontrar máximo e mínimo relativo e ponto de inflexão. Agora eu preciso de mais derivadas. Bom, e aqui tem mais um exemplo, que é da função x menos 2 à sexta. Então, o que a gente faz, né? Deriva, vai ficar 6x menos 2 à quinta, igual a zero. Então, isso aqui vai ficar x igual a 2 como sendo ponto crítico. E aí, a gente continua derivando. Então, deriva a segunda vez. Quando eu derivar a segunda vez, vai dar 30x menos 2 à quarta. Aplica no 2. Quando aplicar no 2, vai dar zero. Então, deriva a terceira vez. Aplica no 2, ainda dá zero. Deriva a quarta vez. Aplica no 2, deu zero. Quinta vez, aplica no 2, deu zero. Derivou a sexta vez. A sexta derivada deu 720, que é constante. Aplica no 2, deu 720. Beleza. Número de derivadas, 6, ou seja, número par. Resultado no ponto crítico, positivo.
então eu tenho um ponto de mínimo relativo, ok? Então é assim que a gente usa este resultado e a gente tem então mais uma ferramenta para encontrar máximo e mínimo e ponto de inflexão. Observe que esse resultado já te garante até os pontos de inflexão, porém eu preciso que a função seja n vezes derivada, tá? E agora então vamos falar de assíntotas. As funções se aproximam de retas indeterminadas no infinito ou em algum ponto, tá? Essas retas que as funções se aproximam, elas são chamadas assíntotas. Então eu posso ter uma assíntota horizontal, posso ter uma assíntota vertical e uma horizontal neste caso aqui, e posso ter uma assíntota inclinada, tá? Então a gente vai trabalhar ou definir como é que a gente encontra estas assíntotas. Vamos deixar um pouco de lado as inclinadas, eu vou definir, mas a gente vai deixar um pouco de lado as inclinadas, porque na nossa construção de gráfico a gente vai estar interessado nas horizontais e nas verticais, beleza? Então, qual que é a definição de uma assíntota vertical? A assíntota vertical, para a gente encontrar se é que ela vai existir, né? Depende da função, você vai dizer que a função tem uma assíntota vertical em x igual a a, se você calcular um destes limites laterais e o resultado for mais ou menos infinito. Tá? Basta que um limite desse já dê mais ou menos infinito, você já conclui que você tem uma assíntota vertical naquele ponto. Ah, mas quem vão ser esses candidatos a serem esses pontos de assíntotas verticais, onde eu tenho uma reta vertical passando por eles? Os pontos que me dá problema no domínio. Beleza? Então, olha só. Vamos ver esse exemplo aqui. Então, f de x é 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Qual é o problema no domínio? X igual a 2. Então, está aqui o nosso candidato a ter uma reta vertical passando por ele para ser uma assíntota. O que a gente precisa fazer? Calcular os limites laterais para entender o que é que está acontecendo com esta função quando eu me aproximo do 2 por um lado e pelo outro lado. Vai lá e calcula então este limite. Quando x tende a 2, o denominador tende a zero. Ao quadrado, vai tender a zero sempre por valores maiores do que zero. Constante positiva, denominador indo para zero, mas já tinha lá na tabela, lá de trás, que o resultado deste limite é mais infinito. Por este limite aqui, eu já posso concluir, olha, você tem uma assíntota vertical em x igual a 2. Mas a gente está interessado em entender o comportamento da função tanto por um lado quanto pelo outro. Então, a gente vai calcular pelos dois lados. Vai lá e calcula o outro lado. 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Como tem esse quadrado aqui, ó, este denominador vai sempre para zero por valores positivos. Por quê? Eu vou me aproximar do 2 aqui por valores menores do que 2. Isso aqui daria negativo embaixo. Porém, como tem um quadrado, vira positivo. E a gente está de novo numa situação que o resultado é mais infinito. Consequentemente, independente do lado que eu me aproxime do 2, eu sei que minha função vai explodir lá para mais infinito. Olha o gráfico aqui. Ó. A reta x igual a 2, né, que é uma reta vertical, é a nossa assíntota, tá? X igual ao ponto. E olha o gráfico, como fica. Então, toda vez que eu me aproximo do 2, tanto por um lado quanto pelo outro, a minha função explode para mais infinito. Beleza? Assíntota horizontal. Assíntota horizontal, eu vou buscar retas horizontais que a minha função se aproxima. E essas retas vão ser encontradas se o meu limite da função, quando x tender a mais ou a menos infinito, tiver como resultado um número. E exatamente y, que é uma reta horizontal, y igual a essa constante é a minha reta horizontal, ou seja, a minha assíntota horizontal para a função que está sendo analisada. Tá? Ah, mas eu preciso calcular os dois limites para concluir que tem uma assíntota horizontal? Não, eu não preciso. Porém, a gente quer analisar o comportamento da função. Consequentemente, eu quero saber o que é que está acontecendo quando eu vou para mais infinito e o que é que está acontecendo quando eu vou para menos infinito.
Porque estas assíntotas horizontais podem dar valores diferentes, ou seja, podem ter duas retas diferentes como sendo assíntotas horizontais. E é o exemplo que a gente vai fazer agora. Pega a função y igual a x sobre a raiz de x ao quadrado mais 2, tá? Então, eu vou calcular limite, para buscar a assíntota horizontal, limite de x tendendo a mais infinito, x sobre a raiz de x ao quadrado mais 2. O que eu faço quando o limite tende a mais infinito? Coloque em evidência o termo de maior grau em cima e embaixo. Em cima não tem o que fazer. Embaixo vai ficar raiz x ao quadrado, que multiplica 1 mais 2 sobre x ao quadrado. Limite x tendendo a mais infinito, x sobre. Esse x ao quadrado pode sair da raiz como sendo módulo, porque fica raiz de x ao quadrado, e aí fica a raiz aqui, 1 mais 2 sobre x ao quadrado. Limite de x tendendo a mais infinito. Este módulo aqui eu posso trocar ele por x. Por que eu posso trocar por x? Porque o x está indo para mais infinito, então o x é positivo. Então a gente ficou com x sobre x raiz de 1 mais 2 sobre x ao quadrado. Simplifica aqui, chegamos em limite de x tendendo a mais infinito, 1 sobre raiz de 1 mais 2 sobre x ao quadrado. Agora, quando x tende a mais infinito, este termo aqui vai para zero, então eu cheguei em 1 sobre 1, que é 1. Já tenho a reta y igual a 1, que é uma reta horizontal, sendo uma assíntota horizontal da função. Então, quando vai para mais infinito, a reta y igual a 1 é assíntota. Vai lá e faz a mesma conta para menos infinito. O que vai mudar? Aqui continua a mesma coisa, aqui continua a mesma coisa, só que aqui eu troco por quem? Por menos x, porque x é negativo. Então, troquei, aqui vai aparecer um menos. Então, quando eu tiver com menos infinito, o resultado é menos 1. Então, o que eu encontrei para esta função? Duas assíntotas horizontais, no 1 e no menos 1. Olha o gráfico. Então, eu sei que a função vai se aproximar do 1 quando x vai para mais infinito e vai se aproximar da reta y igual a menos 1 quando x tende a menos infinito. Tá? Sempre eu vou ter duas assíntotas horizontais? Não, nem sempre. Eu posso ter uma única, posso ter nenhuma ou posso ter duas. Beleza? E por último, vamos definir o que são as assíntotas inclinadas. Quando eu falar em assíntota inclinada, eu preciso já de uma candidata a ser uma assíntota inclinada, ou seja, uma reta inclinada que é a minha candidata à assíntota. E aí eu calculo este limite, x tendendo a mais ou a menos infinito, e a diferença entre a função e a reta tem que ser zero, o valor do limite. Ou seja, a minha função se aproxima desta reta inclinada quando x vai para mais ou para menos infinito. Essa é a ideia, tá? Observe que a dificuldade aqui é, você já precisa ter um candidato. Na assíntota vertical, eu também precisava de um candidato, né? Um ponto para onde o x ia, mas esse ponto fica mais evidente, porque ele é um problema no domínio, é uma condição de existência ali do domínio que te dá problema. Agora aqui, eu preciso fazer uma investigação prévia para poder ter um candidato e depois verificar se realmente esta reta candidata é uma assíntota inclinada. Tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Observe que no exemplo eu já tenho a candidata, y igual a 2x, beleza? Então, eu vou lá, faço a diferença da função menos a reta e vejo se o limite vai para zero. Fiz a conta aqui dentro, deu este resultado aqui, este limite aqui vai para zero. Então, de fato, esta reta y igual a 2x é uma assíntota inclinada para esta função. Olha só o que está acontecendo. No infinito, como para mais ou para menos infinito, a minha função está se aproximando da reta y igual a 2x. Mas, de novo, a gente não vai ficar preocupado com as inclinadas, porque na construção de gráfico a gente vai estar preocupado com as horizontais e as verticais. Beleza? Então, no próximo vídeo a gente continua aí fazendo o passo a passo
da construção de gráfico, ou seja, a gente vai agrupar todos esses resultados num passo a passo até a gente conseguir concluir com a construção do gráfico de funções que até então a gente não sabia fazer.